O PT mais uma vez volta à cena, não deixa surpresa para ninguém e confisca mais uma vez uma parte do dinheiro de brasileiros. E cá estamos, diante novamente de mais um governo, de mais um regime petista instaurado no Brasil. Como nos protegermos? O que está acontecendo? Vamos explorar um pouco disso, inclusive com um vídeo que o deputado Marcel Van Hatten fez exclusivamente aqui para o nosso canal para explicar. Quarta-feira à noite, que terminou às 2 da manhã, a Câmara dos Deputados aprovou um texto base da desoneração da folha de pagamento no último dia. E foi justamente após um impasse com o Banco Central. Foram 253 votos a favor da manutenção da desoneração, que já vamos explicar isso, e 67 votos contrários. Vamos lembrar que isso já tinha sido apreciado pelo Senado. E por que falamos no último dia? Porque o Supremo Tribunal Federal, como sempre mete o bedelho em absolutamente tudo, resolveu legislar e tinha colocado um prazo para aprovação. Caso contrário, a desoneração deixaria de valer. Mas afinal de contas, o que é essa desoneração? O que tem a ver com o confisco que estamos vivendo em pleno 2024. Pois bem, em 2011, durante o governo da Dilma, ela colocou em vigência uma lei em que 17 setores da economia, que ela determinou setores como aqueles que mais geram emprego, e eles seriam desonerados, ou seja, não precisariam pagar uma certa quantidade de impostos. Eram 17 setores e prefeituras com até 156 mil habitantes. E, portanto, essa desoneração foi mantida ontem. Só que aqui tem um ponto claro. Se esses setores continuam não tendo que pagar imposto ou pagam impostos numa quantidade reduzida, é claro que o governo deixa de arrecadar. Estamos vivendo essa sanha arrecadatória por parte do PT, que não para de aumentar os gastos públicos, vem batendo recordes nos seus déficits nominais, como já fiz um vídeo explicando, mostrando que o déficit nominal, a diferença entre o que o governo gasta e o que o governo arrecada, somado ao montante que ele paga de juros, ultrapassou 1,127 trilhão de reais, que dá mais ou menos 10% do PIB, e é um recorde histórico da dívida nominal brasileira, do déficit nominal brasileiro. Portanto, se esses setores continuam não pagando os impostos e o governo continua gastando mais, esse déficit, obviamente, vai crescer. Vou fazer um parênteses aqui antes de dar continuidade. Quem me segue sabe que eu, filosoficamente, considero o imposto roubo e vou explicar por quê. Se alguém entra na sua propriedade ou na rua, pega o seu celular sem o seu consentimento, que é algo seu, isso é caracterizado, obviamente, como roubo ou furto. Mas alguém entrou na sua propriedade privada, pegou sem o seu consentimento. Ora, o que o governo faz é exatamente isso, te obriga a pagar por determinadas coisas que você não necessariamente gosta, aprova ou irá utilizar, e para isso você tem que obrigatoriamente ceder ao que eles mandam, respeitar as regras impostas pelos burocratas de plantão. E se você questionar, ora, questionar no Brasil de hoje virou um crime. Pois bem, dito isso, é claro que eu sou a favor dos cortes de impostos. Porém, tem um ponto aqui. Se o governo continua gastando e dá privilégios a determinados setores, por que ele escolheu esses setores? Por que não outros setores? Você pode se sentir prejudicado frente a determinados setores que foram escolhidos pelos burocratas para pagar menos impostos. Como você irá competir com essas empresas que podem pagar menos impostos? Normalmente funciona num capitalismo de Estado. Os amigos do rei acabam fazendo parte da máquina estatal e estes sim passam a ter vantagens frente aos seus concorrentes em um mercado altamente fechado. Não tem um mercado totalmente aberto, com livre concorrência, e quem paga somos nós, os consumidores, que temos que arcar com produtos de menor qualidade, sem eficiência, representando um país com baixa produtividade no mercado fechado na mão de poucos. Justamente por isso, vemos empresas que, ora, se dizem capitalistas, mas acabam defendendo reservas de mercado, intromissões estatais, quando esses cresceram justamente pelo fato de terem, lá no começo de suas empresas, aproveitado a liberdade empresarial.
Pois bem, quando chegam lá com os amigos do rei, parece que mudam a concepção. Feito esse parênteses, vamos voltar então aqui. Essa desoneração que a partir de 2025 esses setores passarão a voltar a pagar impostos de forma gradual, porém esse gradualismo de hoje, 2024, que manteve isento por conta dessa votação até 2027, custará ao governo por volta de 55 bilhões de reais que ele deixará de receber em impostos. Só que os gastos governamentais continuam crescendo mês após mês. Quem faz socialistas e comunistas cortarem gastos? É claro que não. Eles precisam da máquina estatal para enganar grande parte da população para continuar votando neles. Precisa continuar funcionando a todo vapor a máquina de propaganda instaurada pela esquerda. Pois bem, se o governo não vai apenas cortar esses 55 bilhões, como continuará aumentando os seus gastos, ele precisa achar uma forma de repor esses 55 bilhões de reais. E é aqui que entra o famoso confisco. Vamos lembrar que o Brasil já passou por um confisco de poupança em 1990 com o Collor, que acabou sofrendo um impeachment, mas renunciou antes do impeachment para não perder os seus direitos políticos. Outro ponto importante de confisco, que não é configurado tecnicamente como um confisco, é o governo fazer ações como essas de gastar mais do que arrecadar, que leva a uma desvalorização da moeda. Uma desvalorização da moeda nada mais é do que inflacionar o seu papel moeda, ou seja, o real. Se ele vale menos, você está inflacionando o real. Você vai precisar de mais unidades monetárias, mais real para comprar os mesmos produtos e serviços. Os produtos e serviços ficam mais caros frente a uma moeda desvalorizada. Só que quando a tua moeda é desvalorizada, o governo arrecada mais impostos, porque como tem inflação, ele vai cobrar impostos sobre preços mais altos e, portanto, ele arrecada mais. O governo inflaciona a moeda e ele acaba arrecadando mais. Então pode ser considerada uma forma de confisco também. Mas não seria tecnicamente um confisco, mas sim através da inflação ele acaba arrecadando muito mais. Então ele promete 5, entrega 5 para uma parte da população, como benefícios e etc. E acaba tomando 10 sem que você perceba. Agora vamos ao confisco de 2024. Esse sim, tecnicamente, um confisco total implantado pelo governo Lula. Mas não sou eu que vou falar, eu entrei em contato com o deputado Marcel Van Hatten e vou deixar que ele fale com vocês. Oi, Bruno. Pois é, então, o que está acontecendo é que o governo, no projeto da desoneração da folha de vários setores produtivos, decidiu ampliar a arrecadação para compensar por meio de uma expropriação do dinheiro dos brasileiros, 8 bilhões de reais que estão parados em contas bancárias que não foram buscados. É importante lembrar que na época do governo Bolsonaro, o Banco Central fez uma chamada para as pessoas buscarem o dinheiro que estava esquecido em bancos e muitas pessoas buscaram, mais ou menos metade desse recurso foi, mas ainda há mais de 8 bilhões parados de dinheiro das pessoas. E o projeto de lei que foi aprovado hoje na Câmara, começou ontem, a gente obstruiu, mas acabou sendo aprovado hoje de manhã, estabelece que se em 30 dias a pessoa não buscar, esse dinheiro vai ser pego pelo governo e depois a pessoa tem até 6 meses para reclamar de volta judicialmente. É um absurdo, não é receita primária que o governo está querendo colocar como tal, para poder cumprir com as regras do arcabouço, e ainda por cima é dinheiro que é propriedade individual. Então, são recursos que não são taxa, não são impostos, é simplesmente dinheiro das pessoas que vai ser utilizado para cobrir esse rombo. 8 bilhões de reais. E além disso, foi incluído por meio de uma emenda de redação ontem, na calada da noite, depois de votado o mérito completamente irregular, mais 12 bilhões de reais a ser retirado de depósitos judiciais, que também é dinheiro do povo brasileiro, também é dinheiro de cidadãos que estão litigando na justiça contra o Estado, contra o governo, e enquanto não sai resultado daquele processo específico, esse dinheiro vai ficar no Tesouro Nacional e se tiver resultado a favor do governo, o governo não pega mais, e se tiver a favor do cidadão, o governo vai ter que devolver esse dinheiro. Portanto, se trata tecnicamente de um confisco. É um absurdo, são duas coisas que foram aprovadas ontem na calada da noite, depois das 10 da noite começou essa votação, e detalhe,
uma imposição do Supremo Tribunal Federal que deu prazo para o Congresso Nacional votar, e por isso não tínhamos nem saída para fazer outro dia. Pelo menos essa foi a argumentação que foi dada. Então, um absurdo completo, e agora nós temos oficialmente o governo Lula, portanto, aprovando na Câmara dos Deputados, no Senado da República, então com o apoio de Arthur Lira e de Rodrigo Pacheco, uma expropriação de 8 bilhões de reais dos cidadãos brasileiros e de 12 bilhões de reais de confisco também dos cidadãos brasileiros. Isso é só o primeiro passo, como eu tenho dito, isso é coisa do comunismo, e esse governo está mostrando aqui veio. Cortar gastos? Secar na fonte para eles? Obviamente não. É melhor confiscar, né? Ou seja, tecnicamente, estamos vivendo mais um confisco com um prazo curto de 30 dias. Vocês escutaram bem. Se não entendeu, volte, escute o Marcel falando de novo. É realmente um absurdo. Estamos falando de 8 bilhões, como vocês escutaram agora, mais 12 bilhões. Os 12, justamente por conta dessa emenda de redação que ele falou, que foi aprovada pelos parlamentares e que ela abre uma exceção ao permitir que os depósitos esquecidos nas contas dos bancos possam ser apropriados pelo Tesouro Nacional, como receita e consideração para fins de verificação do cumprimento da meta fiscal do déficit zero. Vamos lembrar que o arcabouço fiscal desse ano, depois de já ter mudado as regras, diz que o Brasil tem que apresentar um resultado de déficit zero, gastar o mesmo que arrecadar. Mas, tecnicamente, a gente sabe que isso não irá acontecer e, portanto, ele já teve que fazer um congelamento de 25 bilhões de reais no orçamento. E virá mais. A minha meta, e juntamente com grande parte dos bancos, é que esse ano o déficit seja por volta de 70 bilhões de reais. Só que para cumprir a meta, que é inexequível, o que eles fazem? Eles precisam achar formas de arrecadar mais. Subir impostos já está chegando no limite. Então eles apelaram pela mágica do confisco petista. Mais uma, sempre dizendo que é para o seu bem. São 8 bilhões mais 12 bilhões. Por volta de 20 bilhões de reais em confisco. Pois bem, o Banco Central ele havia se manifestado contra esse instrumento de confisco. Por quê? Porque segundo a regra do próprio arcabouço fiscal que foi desenhada por esse executivo, é que cabe ao Banco Central avalizar se a meta foi ou não cumprida. E o Banco Central falou que, da forma como estava escrito esse dispositivo, haveria risco completo de entendimento, portanto, ambiguidade, mais uma no Brasil, que o Banco Central estaria obrigado a promover o registro dessas receitas como superávit primário, ajudando o governo. E o Banco Central falou, ora, essa receita não é receita que pode entrar como receita primária para ajudar o governo a atingir uma meta que, por conta dos gastos desse governo, se tornaram inexequíveis. E aí estava essa discussão entre o Banco Central e o próprio Legislativo. Portanto, tecnicamente, temos aqui, e repito, mais um confisco de dinheiro privado. Além, claro, do vídeo que eu soltei essa semana, que o STF já votou a favor da quebra do sigilo bancário, onde as instituições financeiras serão obrigadas, ou agora já são obrigadas, a dar os seus dados bancários e as suas movimentações de Pix, cartão de crédito e cartão de débito para o fisco, sem o devido processo instaurado, sem a solicitação de um juiz. Você percebe o que está acontecendo? Você percebe como os tentáculos do Estado vai te abraçando de todas as formas e a gente fica aqui sem ter como escapar? Será? É o que a gente vai falar daqui a pouco. Só para complementar, além desse confisco, essa norma aprovada prevê uma série de medidas de compensação para a perda dessas receitas. Quais são essas medidas, além do confisco, de compensação? Por exemplo, atualização do valor de bens, como imóveis, no teu imposto de renda. Ou seja, qual será o critério então para avaliar se houve ou não valorização do teu imóvel, se ele não foi vendido? Claro, critérios subjetivos, não estão entrando aqui no juízo de valor, mas provavelmente algum burocrata vai determinar uma regra e que essa regra passa a valer e eles dirão quanto que valerá o teu imóvel. Vamos ver como será feita essa avaliação. Igual na Constituição Socialista de 88 que a gente tem no Brasil, em que fala que a propriedade privada ela é sua, desde que
não haja um interesse público maior. Quem determina o interesse público? Você? Eu? Claro que não. Os burocratas de plantão. E aí eles podem desapropriar a sua casa. Com qual valor? Eles determinam. Assim é fácil, né? Pois bem, mais uma dessa fórmula que muitos dizem que não. Tranquilo, o Estado não está entrando em nossas jurisdições ou em nossa propriedade privada. Outra medida importante é a repatriação de ativos no exterior, que aí sim eles legalizam ativos que não estão declarados, a pessoa traz para cá, paga o imposto e o governo arrecada. Ou um novo programa de desenrola, que é um programa de renegociação de dívidas, que o governo também acaba captando, arrecadando mais dinheiro. Portanto, tecnicamente, temos aqui mais um confisco no Brasil. Quais as formas que temos de nos protegermos disso? Bom, mandar dinheiro para fora sempre foi, na minha opinião, uma obrigação. Na minha empresa, que a gente cuida dos investimentos dos clientes, há quase 20 anos que eu atuo no mercado financeiro, a gente cuida disso no Brasil, fora, e também vou deixar meu e-mail aqui embaixo para entrar em contato com quaisquer dúvidas. E claro, nós temos que buscar formas de olhar como manter o nosso poder de compra. Desde 1º de julho de 1994 até hoje, o primeiro dia de circulação do Plano Real, o poder de compra dessa moeda foi diluído em 90%. Então, manter uma parte do nosso dinheiro em moeda forte é quase como que uma obrigação. Você tem a possibilidade, quem conhece mais a fundo, entende o Bitcoin, que você foge do sistema, mas a verdade é que é muito difícil fugir por completo dos tentáculos dessa máfia, ou seja, do Estado. Qualquer ponto, qualquer movimentação, eles estão cada vez mais de olho. Estejam atentos, eu não duvido, não há indícios ainda, mas não duvido que eles venham a subir em algum momento o IOF para mandar dinheiro lá para fora. Portanto, busque sempre uma forma de dolarização do seu capital. Uma parte deles, e aí a gente entra em contato, conversa para entender qual é esse perfil, mas não permita que o seu capital esteja na mão de governos autoritários como esse, com vieses socialistas, comunistas. Ah, Bruno, você está viajando. Volte nesse vídeo e perceba os tentáculos do Estado onde estão chegando. O STF já acabou com o sigilo bancário. Todas as tuas movimentações não precisam mais de autorização do juiz para os bancos serem obrigados a fornecerem ao fisco. Te controlam tudo. Agora, o confisco, dinheiro que está lá nos bancos, que é dinheiro privado, o governo julga que está esquecido e ele toma para ele. Dinheiros depositados em juízos, ele toma para ele. Portanto, muita atenção. Não subestime a capacidade de comunistas de destruir um país pela sua ideologia nefasta. Vamos lembrar que Lula comemorou quando Flávio Dino entrou para o STF. Ele falou, por fim, colocamos um comunista no Supremo Tribunal Federal. Abre o olho, vamos falar e repito, não subestime a capacidade desses destruidores de economia. Seguimos.